Mestre amado Jesus, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez, em seu nome, reunidos, para que nós possamos aprender junto com a equipe de Luiz, de Emmanuel. Abre os nossos corações, ilumina a nossa mente, inspira no Senhor com a tua palavra. Cuida dos nossos lares. E assim nós vamos acompanhando a Gisele na prece inicial. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, obrigada, Senhor, por estar conosco, mesmo quando não estamos contigo. Obrigada pelos seus ensinamentos, pela sua verdade, pelo seu amor. Obrigada, Senhor, por acreditar em nós. Que possamos fazer jus dessa crença. Obrigada, Senhor, por cada um dos guias espirituais que colocaste em nossa vida. E obrigada, Senhor, pela chance da reencarnação, aprimorando sempre a nossa moral, as nossas escolhas e os nossos comportamentos, Senhor. Obrigada, meu querido amigo. E que assim possa ser. Graças a Deus. Coisa que você falou, Gi, que ele tá cuidar da gente por estar perto da gente mesmo quando a gente não tá perto dele, né? Eu acho que essa compaixão, esse amor infinito e incondicional que a gente recebe, e a gente vê aí de novo nesse capítulo, né, o desconhecimento, não a inconsciência, o desconhecimento da família em relação a toda a ajuda que eles estão recebendo, todo o suporte, e o suporte continua, né, apesar desse desconhecimento. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente está aí aprisionado nas veias da matéria e pensando só no hoje, no agora, nos problemas do dia a dia, que são relevantes, mas temporais. E muitas vezes a gente não tem consciência do tamanho do enrosco que a gente está, mas Deus sabe e Deus vem, seus mensageiros vêm e cuidam da gente, que é importante, né? Então a gente está no capítulo 30, pessoal. Então mais 2 meses e pouquinho a gente termina esse capítulo. Então setembro a gente tá aí começando uma viagem nova. Bom, esse capítulo é interessante porque a gente sempre pensa em uma mediunidade, influência dos espíritos, em mediunidade como troca, né, de fluidos e pensamentos, mas difícil a gente pensar na mediunidade com a maternidade. E no caso, a gente está vendo que a influência que a mente do filho envolve a mãe no momento da gravidez é extremamente intensa. E para muitos de nós, a gente já viveu isso, já viu isso com parentes em gravidezes em que a mãe muda de personalidade completamente, ou tem que ficar de cama, ou não consegue comer, enfim. E aí a gente entende nesse capítulo o porquê que isso está acontecendo.
que a partir do momento que aquele perispírito está sendo absorvido pelo corpo da mãe, né, pelo corpo espiritual da mãe, né, a gente já viu no capítulo anterior que é como se ele entrasse num processo de minimização, miniaturização, como fala no capítulo do Missionários da Luz, do Segismundo, perdendo assim a sua identidade de formato, a consciência continua. E onde é que fica a consciência? Fica no corpo? Não. Fica no perispírito? Não. A consciência fica no nosso espírito. E é essa consciência que traz todo aquele database de culpas, remorsos, vitórias, conhecimentos que vão ser absorvidos e vão moldar o corpo perispiritual e, consequentemente, o corpo material dessa criança. Agora, a gente sabe a atuação da mente. Pensamento cria, pensamento é energia, energia é matéria. O que está acontecendo aqui nesse cenário, nesse capítulo? Gente, isso é super importante a gente pensar. Porque esse fenômeno entre mãe e filho não acontece só no momento que está dentro da barriga. Não é um fenômeno único. Como a gente estava falando, num processo obsessivo de subjugação, né? Então a gente tem aí 3 níveis de obsessão. Tem a obsessão normal, tem a fascinação e tem a subjugação, que são intensidades diferentes aí da atuação do espírito obsessor no obsidiado. É uma simbiose. Chegou num estado extremo uma coisa dessa, em que fica difícil saber o que é de quem. E aí essa ligação está acontecendo porque eles têm uma base comum. Essa base comum é o quê? É a culpa no cartório. É a culpa daquele que cometeu o ato maior de desamor que a gente pode cometer contra nós mesmos, que é o suicídio. E a mãe, que foi coadjuvante na história, porque ela foi o estopim da frustração e perda de interesse pela vida. Então, a gente vê que na mente, eu coloquei aqui, o passado da gente fica impregnado como se fosse uma digital. Essa digital é única. Graças a Deus ela se modifica. Ela vai se aprimorando a partir do momento que a gente vai nascendo, vivendo, morrendo, nascendo, vivendo, morrendo, né? Então a gente vai ajustando essa digital espiritual. Mas é importante a gente saber disso. Que esse poder mental dessa criatura que está vindo com amor, pelo amor, porque a gente já viu que a mãe aceitou, a criança precisa, a criança veio para o braço da mãe. A mãe se ajoelha humildemente dizendo, obrigado pela oportunidade. E mesmo assim a gente vê esse passado remanescente aí tombando na cabeça deles. A 200 km por hora. Isso continua com a gente. Essa simbiose mental, essa afinidade ou falta de afinidade no aspecto positivo, empatia ou não, com as pessoas que a gente convive. Porque essa criança, ela crescendo, como seria? A gente sabe que no caso dela, ela vai ter uma morte prematura, para quem já leu os próximos capítulos. Sem querer tirar a graça da história. Mas, se ele continuasse como adolescente, como seria o relacionamento desse adolescente com essa mãe? Onde existe esse relacionamento entre vítima e algoz? Seria um relacionamento fácil? Não. Então, a gente lembrar disso dentro do nosso lar, porque muitas vezes a gente vê aquelas carinhas docinhas e a gente se esquece que atrás
dessa forma temporal que é o nosso corpo, tá essa digital espiritual, que conta todas as histórias que a gente já viveu nas encarnações anteriores e que funcionam aí como um trigger para nós, ativando ou desativando certos comportamentos e certas ações dentro da gente, né? Então a gente vê que Clarencio volta para ajudar. E como aí a Gi estava falando, essa ajuda vem sem a família ter a menor consciência. A ajuda vem por quê? Porque nessa atuação mental entre mãe e filho, a mãe sente no corpo físico a atuação da mente do filho. Então foi o filho que tentou suicídio tomando o veneno, mas é na garganta da mãe que isso está sendo absorvido. Olha só que coisa maluca. Como é que a medicina de hoje vai conseguir entender uma coisa dessa ou explicar uma coisa dessa? Não consegue. Porque essa é a medicina do espírito. E hoje a medicina que a gente conhece é a medicina da terra. Que faz o quê? Que faz a gente tomar remédio. Que trata o efeito em vez de tratar a causa. E como é que se trata a causa numa coisa dessa? A gente está vendo como se trata a causa. Através do amor. Mas esse amor vem junto com a lei de causa e efeito, que é a responsabilidade, que é cada um colhendo aquilo que fez. Mas dito isso, a mãe está aí com o amor, abraçando a oportunidade. Não é que ela estava aí caindo na gandaia. Na verdade, ela nem sabia que estava grávida ainda. 1 mês, ela nem devia ter consciência. Tanto é que ela estava ali. Ele fala com a mesa cheia de remédio, provavelmente iam dar antibiótico, e quem está grávida não pode tomar antibiótico. Então, daí a necessidade desse socorro imediato. Para quê? Para não lesar o corpo físico da criança. E eles aparecem de novo durante o sono, durante a noite. Porque é nesse momento em que a gente está semi-desligado que eles conseguem atuar no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Ajudar a gente, fazer as cirurgias. E a gente já falou isso 1 milhão de vezes, então a gente vai falar 1.000.001 hoje. A importância da rotina do antes de dormir. Da escolha daquilo que a gente assiste, dos programas que estão na televisão. E eu sei que muitos de nós somos aí guilty as charged de ficar assistindo aqueles filmes horrorosos, tipo Game of Thrones. E aí? Qual é a qualidade mental que eu vou estar chegando aí no meu desdobramento? Como é que você está sendo ajudado? E é interessante, isso eu já comentei com vocês, que como eu vivo isso dentro da minha casa, que quando eu faço a meditação antes de dormir, normalmente eu faço cedinho, antes de todo mundo acordar, 6 horas da manhã, que é o horário que eu gosto de fazer meditação, quando o dia tá começando. Mas às vezes não dá tempo, eu faço antes de dormir. E a hora que eu chego da meditação dentro do meu quarto e o meu marido tá assistindo aquelas séries horrorosas de que você espreme e sai sangue, eu sinto a vibração só de entrar no quarto. É que quando a gente está dentro do quarto, a gente fica já meio numb e não consegue sentir essa diferença de vibração. Agora, a atuação, a ajuda para a gente receber precisa de 2 coisas. Precisa do merecimento. Sem merecimento a gente não recebe ajuda. Então, de alguma forma aí, a Zulmira e o Júlio têm merecimento, senão eles não estavam recebendo ajuda. E a outra coisa é essa predisposição. Porque se ela tivesse aprontando, fazendo bagunça, a ajuda não chegava. E a gente já viu isso nos livros passados. A ajuda tá lá, mas ela é impactada. Por quê?
Porque além desse desequilíbrio magnético que está acontecendo por causa da interferência da mente do bebê nascendo com a mãe, teria o próprio desequilíbrio dos sistemas, dos chakras da mãe, pelo seu livre-arbítrio, o que complicaria a ajuda. Então, o nosso comportamento, ele abre portas para que nós consigamos ser ajudados, mesmo quando a gente não tem consciência. Então, nesse processo da reencarnação, a gente já viu que o DNA que é definido é o DNA do espírito, não é o DNA dos pais. Claro, não existe nada que vá contra a lei da natureza. Deus não iria desrespeitar a lei que ele mesmo próprio criou. Mas existe uma customização baseada na interferência mental daquela pessoa que está nascendo. E aquele órgão que foi debilitado na encarnação anterior, tenha sido, por exemplo, eu não soube usar, eu bebi demais. Eu era um alcoólatra inveterado. O que vai acontecer nessa vida? Eu vou nascer com um fígado danado, podre, porque eu já estraguei ele. Eu estraguei o meu órgão, eu estraguei o meu órgão físico e isso danificou ou modificou o meu corpo espiritual. E o meu corpo espiritual, que é o perispírito, funciona como molde para o meu corpo físico na vida seguinte. Consequentemente, o meu fígado vai estar com problema. Nesse caso, pela aproximação de sintonia, a mãe, então, poderia sentir mais enjoo, vomitar mais. Enfim, ter todos aqueles sintomas de quem está com problema de fígado. Apesar dela ter um fígado bom. E porque ela está absorvendo as energias deletérias, isso é importante a gente entender, que estão sendo produzidas pela mente culpada do reencarnante. E aí a gente vê André Luiz comentando da importância da maternidade como missão. Missão. Quando eu li isso, eu falei, uau. Ele fala, não, a gente precisa ajudar, porque ela tem uma missão aqui. Porque se a mãe não faz o papel dela, a criança não consegue resgatar os débitos. Se a mãe não cuida do filho, não educa o filho, e eu não estou querendo dizer educar o filho sendo mandar o meu filho para a melhor escola que existe no universo. Não. Porque muitas das coisas que ele vai aprender nessa escola, ele nunca vai usar, como a gente nunca mais foi usar. Eu nunca mais usei biologia na minha vida. Nunca mais usei química na minha vida. Mal sei fazer conta, apesar de ser engenheira. Então, a educação que ele está falando não é educação acadêmica. É a educação que a gente recebe dentro de casa. Que é o respeito, que é a ética, que é a moral, que é a gente saber ter empatia pelo outro, a gente se colocar no lugar daquele que está sofrendo, a gente saber perdoar, a gente saber lidar com as nossas frustrações. Gente, como é que a gente vira adulto se não sabe lidar com frustração? Se a vida inteira a gente se frustra com o marido, se frustra com o filho, se frustra com o trabalho, se frustra com os pais, se frustra com a gente. A gente não aprende a lidar com frustração na escola. A gente aprende a lidar com frustração em casa. É recebendo o não da mãe. Então, essa missão de mães é fundamental. E o que ele faz, o Clarence? Ele dá passe em 3 lugares. O primeiro lugar é a região do cérebro. Por quê? Porque aqui está a epífise, que é a nossa glândula espiritual no corpo físico. É a ligação da gente com o plano espiritual. É onde existe a conexão mediúnica entre duas entidades, 2 seres. Ele dá passe na laringe,
que é aqui o nosso terceiro chakra, que é a parte da fala, que é onde tinha sido danificado. E ele dá o passe na pelvis, que é a parte reprodutora. Então, será que ele precisava ter ido localmente? Provavelmente não, porque a gente sabe que a partir do momento que você estabiliza o chakra aqui, então ele está trabalhando o chakra coronário aqui, ele conseguiria, mas ele vai ali fazendo a cura, a transfusão magnética em cada um dos chakras que estão desequilibrados. Talvez o pélvico, porque ela não sabe que ela está grávida, então ele precisa ajustar aquelas energias para que ela não tenha um aborto. Aí a gente já falou um pouco dessa enxertia mental que eu senti na hora que eu estava preparando essa aula como uma simbiose mesmo. É a mãe influenciando o filho influenciando a mãe. Tudo que a mãe está sentindo, o filho vai sentir. Então a gente fica pensando de novo, né? Quantos casamentos a gente conhece que aí demora para engravidar? Engravida. Depois que engravida, começa a brigar com o marido começa a brigar, o bebê nasce e separa. O que será que aconteceu? A gente olhando esse capítulo, a gente entende um pouco o que aconteceu. Essa enxertia mental, o desgaste que aconteceu, processo antes da gravidez, durante a gravidez, e a atuação mental que está acontecendo dentro daquele círculo. A gente não sabe qual é a história que veio por trás, né? Ainda mais quando a gente sabe que o nosso lar é esse cadinho em que nós todos somos cúmplices da mesma história. Então, eu vim com uma doença crônica. O que os meus filhos têm a ver com isso? Alguma coisa eles têm. Porque senão eles teriam uma mãe saudável. Então, a gente não entende direito qual é o papel de cada um. Mas existe dentro dessa teia familiar um relacionamento de desrespeito à lei de Deus numa encarnação anterior. Mesmo que eles não tenham cometido a falta, por exemplo, numa doença crônica semelhante à que eu tenho, que eu já li, que é reencarnação de suicida. Eles não cometeram suicídio? Provavelmente não. Mas eles provavelmente foram parte do quadro em que eu tirei a minha vida? Provavelmente sim. Então, nesse momento é importante a gente olhar para os problemas que a gente vive, sejam eles quais forem, compreendendo que a nossa história se repete, que os culpados vêm junto e normalmente reencarnam dentro do mesmo lar, né? Isso faz a gente ter um pouco mais de dose de paciência, de compaixão com aquelas pessoas que estão perto da gente, né? E aí, Clarence fala isso: os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. Gente, o Júlio nem existe ainda. Ele é menor do que um grão de arroz. É uma semente de mostarda, não é nada. Tem 4 semanas. Isso é o corpo físico. Porque essa atuação está vindo da mente. De uma mente que está carregada com um histórico pesadíssimo de suicídio. De novo, suicídio sendo a maior falta que a gente pode cometer perante a lei de Deus. Agora, o pai. Cadê o pai nessa história? Por que ele fala que o pensamento da mãe? Sim, que está dentro dela, né? O pai vai lá, vai trabalhar, tal, fica longe, tá? Enfim, a gente sabe que pensamento não tem nem tempo nem espaço. Mas o pai tá lá fazendo as coisas dele, muitas vezes não lembra do filho. A mãe tá ali carregando a barriga o tempo inteiro.
Então, esse estímulo mental acontece o tempo inteiro. E aí a gente fica pensando de novo na missão materna. Qual é o meu comportamento? Como é que tá? Porque a gente muitas vezes fica pensando, não, né? Então comer mais verdura, comer salmão, enfim, tomar multivitamínico com ácido fólico, seja lá o que for que a médica mande. Mas a médica não fala pra gente, é pra pensar direito, não é pra brigar, não é pra cair na gandaia. Nenhuma médica nunca falou isso pra mim. Falaram pra mim, não pode fumar, não pode beber, não pode comer sushi. Isso falou. Mas será que isso só é suficiente? E o resto? A gente tá vendo que não. Que esse alimento mental é muito mais poderoso, talvez, danificando ou não a estrutura dessa criança que vai estar vindo, do que o alimento palpável, físico. E eu não tô dizendo, não tô advocando, advoquing. Então vamos beber, vamos fumar, vamos... Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é a dieta mental é fundamental. Será que ele é fundamental só para esse caso de formação? Não, porque a gente está formando o nosso corpo o tempo inteiro. A cada 9 meses, eu não sei se vocês sabem disso, o nosso corpo inteiro renasce. Todas as células são trocadas. Então, a cada ano. Cada vez que eu faço aniversário, se eu tivesse mudado o meu comportamento alimentar um ano antes, um ano depois o meu corpo seria completamente diferente. Porque todas as células teriam sido trocadas e a memória celular teria sido resgatada. Como se começasse clean slate. Então, se eu pensar nisso e fizer uma dieta mental durante um ano, como será que vai estar o meu corpo mental depois de um ano? Então, durante um ano eu não vou falar mal de ninguém. Eu não vou julgar o meu amigo. Eu não vou gritar com meu filho. Eu não vou olhar para o espelho e vou falar, esse bumbum é grande, eu não gosto do seu nariz, nossa, quanta... Fala isso... Enfim, tá ficando velha. Porque quantas vezes a gente fala mal da gente pra gente mesma? No mesmo dia. A gente tem, sei lá, 30 mil, 60 mil, varia aí o número. Tem gente que fala 30 mil, 60 mil pensamentos por dia. Quantas vezes a gente faz crítica pra gente? Porque você é burra, porque é barriga, porque não conseguiu, porque tinha que ter feito isso. Você fez 15 coisas, deixou de fazer 3. Puxa, você não fez as 3 coisas que precisavam ser feitas. Esse pensamento está desarticulando quem? Eu. Está desarticulando o quê? O meu corpo físico, mas principalmente o meu corpo espiritual. Meu corpo espiritual. Tá? Então, a gente está vendo aqui nesse capítulo que a modelagem, e para isso eu quero dizer, o corpo físico do filho começa no momento da concepção. Então, a importância da gravidez, que muitas vezes é destratada, ainda mais para nós aí, mulheres dessa era mais moderna, né? Diferente do tempo da Dona Odete ou da Lúcia, em que a responsabilidade da mulher não tinha essa pressão profissional como tem hoje, né? De fazer parte aí do orçamento da casa, de trazer dinheiro para casa. E aí a gente deixa de comer direito, a gente deixa de dormir direito, a gente deixa de fazer exercício. Quantos de nós? A gente sai pro escritório, toma um café. Aí não dá tempo de almoçar, aí não almoça. Aí tem um saco de bolacha na gaveta, você come o saco de bolacha que tava na gaveta. Aí chega em casa, tarde, cansada. Não vou fazer ginástica porque eu tô cansada. Aí janta. Aí vai dormir. Aí começa tudo de novo. Então, a gente tem que lembrar que no momento de gravidez, que é importante a gente ter consciência da nossa responsabilidade. Que existe uma força maior, uma razão maior da gente saber cuidar. E que se esse momento de formação do indivíduo está começando aí do momento zero, no T0 mesmo, essa formação do indivíduo vai até os 7 anos. Claro, à medida que a criança cresce, a nossa habilidade de influenciar a vida desse espírito reencarnante diminui. E é por isso que a gente pode começar
durante a gravidez? Conversando, dando amor, enfim, tratando aquela sementinha que está dentro da barriga como se fosse gente, porque já é, né? E a grávida passa por uma hipnose temporária. Eu lembro disso no livro, ele comenta isso de algumas mães, o Hilário falando de algumas mães que têm enjoo do marido, e eu lembro de um caso desse que a gente conheceu de uma mãe e que não podia aguentar, ela não aguentava o cheiro do marido, que era um problema. Não conseguia mais dormir com o marido, não conseguia chegar perto do marido, né? Então, a gente tem que entender isso, essa transformação que existe, o poder do pensamento, o quanto isso altera o nosso comportamento de verdade. E essa mediunidade vai dos dois lados, a gente vira médium desse espírito que está reencarnante, que é o nosso filho. Não que ele esteja falando pela nossa boca, mas o pensamento vale mais do que 1000 palavras, né? O pensamento está criando aquela realidade. E aí Clarence continua. O desequilíbrio é de essência espiritual. Então, essa infecção na garganta que ela tem não é física. Não é porque ela tomou sorvete demais. Não é porque ela gritou. Não é porque ela tomou friagem. O organismo materno está absorvendo as emanações da entidade reencarnante e funciona como um exaustor de fluidos de desintegração. Então, lembra quando a gente falou do filtro, do corpo sendo filtro? É isso que está acontecendo, ela está filtrando. Está expurgando. É como se fosse um pus saindo da garganta dela. Um pus no aspecto vibracional, né? Então, eu coloquei aqui 3 coisinhas para nós pensarmos. A primeira é essa sensibilidade exacerbada que normalmente existe na gravidez. Para a gente ter consciência do porquê. Por que as pessoas ficam tão complicadas quando estão grávidas, né? Perguntar para qualquer marido. Eles vão ter um monte de história para contar. Trauma, normalmente. Então, é importante a gente ter essa consciência que a gente passa por um estado de semi-loucura durante esses 9 meses. É real isso. Por quê? Porque existe uma permuta mental. Agora, essa permuta mental existe em tempo do tempo, gente. Porque cada um de nós tem pelo menos 7 acompanhantes invisíveis. Então, lembrar disso. Aquela pergunta que a Gisele adora falar do Livro dos Espíritos, que a influência dos espíritos na nossa vida é muito maior do que a gente pode imaginar. E a terceira é lembrar que a gente é médium 24 horas por dia. Então, a forma de nós conseguirmos gerenciar a nossa mediunidade é qual? É o autoconhecimento. Só através da gente se conhecer, a gente vigiar, a gente prestar atenção no que está acontecendo, é que a gente consegue controlar a mediunidade. E para quem for fazer mais para frente o curso de desenvolvimento mediúnico, vai perceber isso. Porque tem as fases do transe mediúnico que chama PACEM, e uma delas é exatamente esse reconhecimento da percepção, da aproximação, do contato, do envolvimento e da manifestação, que são 5 passos, as 5 fases do transe mediúnico. Então, a gente não precisa estar no centro espírita para ter transe mediúnico, a gente pode ter em qualquer lugar, né? E a gente sempre vai dar voz para aquela qualidade de espírito com quem a gente tem afinidade, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora eu vou tirar todo mundo do mute pra gente comentar. Quem quer falar? Uma pergunta. Posso falar? Fala, querido. Já vocês não estavam me escutando. Por exemplo, quando tem sei lá, um enjoo forte, ou uma indisposição, ou uma mulher que não quer ver o marido, e essas coisas são apenas relacionadas entre a mãe e quem está encarnando,
ou se pode ter influência de outros espíritos. Pois Por é. exemplo, eu tenho um débito com, sei lá, um espírito que fez parte do meu passado, eu, mãe, e aí, sei lá, ele vem e quer cobrar isso de mim durante a minha gravidez. Se essas influências são só entre o encarnante e a mãe, ou se elas podem ser de outros espíritos. Posso só complementar a pergunta da Aline, que eu ia fazer uma pergunta parecida, assim. Acho que uma é essa pergunta, né, se é só a criança, e outra eu imagino que já sabe a resposta, mas assim, o que fazer, né, para uma mulher como Zulmira, que não tem o conhecimento, tudo bem, mas nós que temos, né, que temos essa concepção, pode ser que uma gravidez seja isso, né, a influência desse espírito que está reencarnando, você entende toda essa sensibilidade, né, de você, além de estar criando uma vida física, tem toda uma vida espiritual que está vindo. Então, é a prece, é o passe, né? Quais são as coisas que faz quando você se encontra nessa situação? Quando você não sabe a resposta, na verdade, né? Você sabe que pode ser alguma coisa na influência desse espírito, mas não necessariamente porque você fez alguma coisa, ele fez alguma coisa, ele se suicidou, você não sabe a razão. Mas você está ali dando esse amor, como você falou, Ana, então conversar para dar amor, então, o que fazer? Uhum. Então, cada caso é um caso, né? Então não existe, não dá para passar régua e falar, não, todo mundo acontece desse jeito. Não, não é isso que. A gente já viu que não tem nem receita de morte, nem receita de nascença. Mas você imagina que tem alguns espíritos que estão reencarnando que vêm com a sua tropa de inimigos. Então, em muitos casos, claro, quando tem ameaça de aborto, eu lembro, no meu caso, no meu segundo, que eu tive ameaça de aborto, e aí, claro, pedindo ajuda e lá para a federação, e a recomendação que eu recebi foi prece, 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 porque o que tinham me falado ele tem uma tropa aí que não quer que ele reencarne. Então você vai ter que você é a proteção dele para ele conseguir vir reencarnar, né? Esse foi o meu caso. Enfim, a gente não sabe qual é a realidade. De novo, a história não é do meu filho, porque se ele nasceu como meu filho, a história é nossa, né? E aí a gente lembrar que cada um de nós traz as entidades com que a gente está envolvido. Muitas vezes, essas entidades não encontram a gente no plano espiritual. E muitas vezes essa encarnação vem justamente para conseguir separar dos obsessores. E não é do tipo, o obsessor tem bola de cristal e, sabe, não sabe onde é que a Ana vai estar. Não, ele não sabe. Não, existe um véu de Deus aí para não saber. Se não for, pode saber. Então, a sua pergunta, Aline, então quer dizer que a influência pode ser só do filho? Não. Pode ser do filho mais a dos amigos invisíveis dele. Pode ser do filho mais os meus amigos invisíveis que talvez não queiram que ele venha. Então, a gente não sabe qual é o terror da história que a gente teve de passado. Isso significa que todos os casos de quase abortos sejam como o meu? Não. Cada caso é um caso, né? Então, cada um de nós aí vem dentro do seu processo de resgate, né? Muitas vezes é o resgate, uma perda de um filho, é o resgate para a criança, né? Que está precisando reforçar aí a formação do perispírito, então ela passa pelo começo da formação e depois, muitas vezes, não termina, né? Quando a gente vê essas gravidezes mais avançadas que acaba acontecendo um aborto natural. E muitas vezes é o teste para a mãe, né? E para os pais, na verdade, pela vontade de ser pai, de ser mãe e ter essa vontade frustrada. Então aí é o que? O despertamento consciencial. Então, eu não estou em momento nenhum desmerecendo a dor, eu só estou explicando o que acontece, né?
dessa educação pela dor, né? Pelo sofrimento. Que aí vem como aquele remédio de libertação, né? Como qualquer outra doença. Respondi a pergunta? Mais algum comentário? Peraí, mamãe. Eu não tenho eu não tenho uma pergunta. Eu achei extremamente forte, assim, eu não sabia dessa influência na maternidade, assim, para mim foi muito forte e saber, assim, tudo que eu já vi, assim, das minhas amigas, minha irmã, minhas primas, que é surpreendente, assim. E a gente vê essa mudança de personalidade, né? Mas eu acho que racionalmente, o jeito que eu sempre vi era a influência que a gente, como mulher, mãe, né, Hormônio, né? podia ter, mas eu pensava o contrário, né? Eu pensava ali que a gente ouve muito nesses estudos, né? Até tem estudo novo sobre a epigenética, falando como que as coisas exteriores influenciam na vida intrauterina e na vida. Eu pensava muito na influência que a gente tinha sobre até espírito, assim, né? Sobre o pensamento, né? Os hábitos, aquela coisa mais sagrada da maternidade. Eu nunca tinha me tocado do quanto o contrário também é verdadeiro. Essa foi a minha surpresa desse capítulo, assim, de sentir que ela sentiu a dor exatamente na parte física que ele tinha se machucado. Isso para mim foi bem surpreendente, assim, eu achei que era mais uma influência mãe para espírito, porque a gente tem aquela ilusão de que é um novo neném, né? Sendo que de novo não tem nada. O espírito aí já vem com evolução ou não há bastante tempo, enfim, a gente não sabe, tem muita bagagem que a gente não sabe. Então, eu sempre enxerguei da forma de como a gente tinha um papel de proteção, de alinhamento, de estar bem para que aquele serzinho esteja bem, mas o contrário também, né, acontece. Então, eu fiquei surpresa nesse capítulo em relação a isso. Mais alguma pergunta? Eu também, é só para retificar também. Foi um capítulo bem impactante, foi forte, fez pensar bastante. Pois é, tem muita coisa que a gente não sabe, né? E isso daí a gente tem que imaginar que é uma história que está sendo contada um pedacinho por André Luiz, né? E nessa história, com certeza, ela foi avaliada e retificada e filtrada por um monte de outros espíritos dentro da equipe de André Luiz e de Emmanuel para chegar para a gente nessa como é que são, versão editada. Então isso é o que a gente está pronto para saber, né? Então tem muito mais além disso que a gente não está pronto para ter esse conhecimento, né? Ana, e outra coisa, assim, trazendo mais para a vida prática, né? E também como sendo uma profissional de RH, eu não consegui não pensar nisso, mas a outra coisa que eu fiquei pensando também é como a mulher, ela é colocada em uma situação e veio sendo, depois de toda a revolução do feminismo, nenhum julgamento nesse meu comentário, só talvez uma constatação. A gente veio colocar, e foi ótimo, né? Vamos lá, a gente tem o mercado, vai para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo me fez refletir esse capítulo, né? O quanto a gente é colocado em situações em que, por exemplo, a gente está ali gerando uma vida que tem um impacto físico gigantesco, espiritual, e você meio que tem que, né, fingir que tá tudo bem, você vai pro trabalho, se você tá enjoada, aí você só tá grávida, ai, frescura, aí depois vem o puerpério, né? Eu comecei a pensar toda nessa parte mais prática do mundo globalizado, industrial, tecnológico que a gente vive hoje, em que a gente acaba sendo submetida ou se deixando ser submetida talvez por falta de conhecimento, ignorância, e não sabe mesmo, acha que é assim mesmo, eu tenho que continuar sendo tão produtiva quanto, eu tenho que continuar sendo, quando você está ali num momento extremamente delicado, no nível mais profundo espiritualmente falando,
e que hoje não tem estrutura para isso, né? Não tem um suporte, um acompanhamento, uma sensibilidade para esse momento. Me E, fez pensar muito assim nesse cenário mais prático. para mim, isso aí é a história do ovo da galinha, porque quem faz essas leis são o quê? São quem? São os homens. É que nem homem tentar desenhar mods, né? Que eu não sabia que durante muitos anos quem desenhava os mods eram homens. Até que um dia lá a Procter Gamble, sei lá, resolveu de botar a mulher para desenhar. Né? Então, são homens fazendo essas leis. E eles não têm essa consciência do que está acontecendo. Né? Então aí pode passar por frescura, enfim. Outra coisa que eu achei interessante foi falar do emburrecimento, que é. Eu senti isso, não sei, outras mães aqui se sentiram durante a Gravaline. E eu senti muito. As pessoas falavam comigo, eu não conseguia entender o que ela estava falando. E eu sempre assim, pá, e de repente elas falam assim, gente do céu, o que tá acontecendo comigo? O cérebro morreu. Será que algum dia eu vou voltar a conseguir entender o que as pessoas falam? Né? E não voltou 100%. Eu preciso dizer, nunca voltou a ser normal. Mas durante a gravidez, a debilidade mental era extrema. E aí eu lembro de vezes de estar com tanto sono. Na Cisco, naquela época, não tinha esses negócios modernos de pod, não sei o que lá, de cadeira de massagem. Depois eles botaram. Eu ia pro carro deitar, eu precisava de 30 minutos de sono, eu ia morrer se eu não dormisse. Agora, e aí a gente push through. Você começa a reunião às 7h30 da manhã, termina seu dia às 6 da tarde. Ainda mais quando você não tem. Quando é primeiro filho, então você não tá entendendo ainda, né? Então você continua com aquelas 12 horas de reunião, pá. E não é, né? Mas é porque a gente não aprendeu, a medicina não sabe. E aí eu acho que o papel dos médicos é importante, porque eu tive sorte de ter um médico que falou, Ana, então, você precisa parar, você vai perder esse filho. Eu vou te tirar. E eu falou, não, como é que você vai me tirar? Mas eu tô no meio de um lançamento de produto, como é que eu não posso? Ele falou, você não tá entendendo, você vai perder esse filho. Então, a não ser que a gente tenha alguém que tenha uma consciência, nesse caso, esse médico, que era o meu médico, que é um cara de Júpiter, assim, fenomenal. E se fosse um outro, o Zé Mané do SUS? Você vai fazer faxina lá, em 3 casas por dia. Gabriel não tinha nascido, né? Bom, gente, são 8h20, a gente tem que encerrar. Mamãe, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Peraí, só tirar você do mute. Fala. Rapidinho. Primeiro, me marcou muito você ter falado que cada caso é um caso, que todo nascimento, todo processo reencarnatório tem a sua característica individual. Depois, muito importante a gente registrar esse mix de complicações, né? Hormonais, espirituais, psicológicas, etc. Aí, quando eu estava pensando isso, eu lembrei que é quase que uma piadinha assim no consenso popular, que ter filho é muito difícil, que filho não vem com bula, que a gente não sabe como lidar, como educar, né? Mas com esse capítulo de André Luiz, eu vi que falta bula para a gente até quando o neném ainda não nasceu, ainda está dentro da barriga. A gente precisava de ter mais informações. Graças a Deus, com a evolução da humanidade, essas coisas estão mudando devagarzinho. Hoje, as mãezinhas já sabem que se ficam nervosas fazem mal para o neném, se ela chora o neném sofre, que é bom música suave para o neném, que é bom conversar com o neném. Então, eles já estão tendo um tratamento num outro nível, né? Mas continua sendo importante demais essa postura amorosa, amorável. Desde quando você começa a pensar em ter um nenenzinho, enquanto você está gestando e depois pela vida inteira. O amor é o medicamento que resolve todos os problemas da humanidade.
E se eu tive o filho, vou continuar vibrando amorosamente por ele. O que eu falo que é vibrando amorosamente? Projetando paz, amor e luz, equilíbrio, serenidade, de acordo com o perfil do filho em toda a faixa etária, né? É. E se por acaso a gente não consegue ter o filho, quando você falou daquele exemplo de quando nasce o neném, o casal separa, eu lembrei da Estela. E foi um caso dificílimo, ela levou 5 anos para conseguir engravidar, fez muito tratamento, tratamentos caríssimos. E o que é que precisa em dose dobrada nesse momento? É oração, é vibração. Porque se existe a dificuldade, ó, a dificuldade é o efeito. Vamos trabalhar a causa. Então, rezar mais, vibrar mais, pela minha vida anterior, pelo que eu fiz ou deixei de fazer, e ir modificando a energia para arar o terreno, para criar condições positivas para que aquele quadro possa ser modificado. Eu sei que a prece é uma ferramenta poderosa, né? É isso. Bom, vamos encerrar, que a gente já passou o horário. Meu marido fica falando, você fala que termina às 8h15, mas nunca termina às 8h15. E a gente fica com fome, mamãe, por que termina tarde? Ai, ai. Então, dona Odete, faz a prece para nós, por favor. Pois não, Senhor Jesus, nós entregamos nesses momentos o nosso coração, os nossos melhores sentimentos de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, serenidade, todos os sentimentos que se resumem numa palavra: amor. Num sentimento, amor. Que esses sentimentos se exteriorizem numa elevação, numa vibração a mais poderosa que pudermos ofertar, envolvendo cada lar, cada casa, não só as nossas casas, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos filhos pequenos, adolescentes, adultos, os netos, quem os tem, envolvendo a nossa família material, consanguínea, e toda essa enorme família espiritual que já conquistamos durante as nossas vidas, as nossas existências. Que esse envolvimento, vamos pensando em termos de humanidade, encarnada e desencarnada. Vamos fazendo com que esses sentimentos envolvam a todos os nossos companheiros, aqueles mais amigos ou menos amigos, mais simpáticos e menos simpáticos. Que essas vibrações possam entrar em todos os lares, possam iluminar todos os cômodos das casas desses nossos antipáticos espíritos. Que nós possamos transformar essa luz em uma chama simpática, amorosa, carinhosa, envolvendo a todos, envolvendo as nações do mundo, envolvendo os nossos governantes, pedindo misericórdia,
para cada cabeça de cada governante, para que eles possam criar leis mais justas para o povo, para que eles possam criar condições para que o povo possa estudar, trabalhar, se organizar materialmente e principalmente espiritualmente. Agradecemos, Senhor, por esta reunião, por este nosso aprendizado e que nós possamos estar reunidos na próxima semana com este mesmo objetivo. Que Jesus nos acompanhe, nos abençoe e que nós tenhamos uma noite muito boa, cheia de luz e de amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, obrigado a todos.